Como que a gente consegue, de vez, acabar, terminar com essa maldita depressão, ou ansiedade, ou síndrome do pânico? Eu sou o Thiagão do canal Jesus Talkcast, depois de muito tempo, voltando com os vídeos novamente mais uma vez. Agradeço a todos vocês que estão inscritos, que estão assistindo e que, se puder compartilhar esse conteúdo para ajudar mais pessoas, que assim seja. Amém. Gente, como que faz para acabar com essa bendita ou essa maldita depressão? Maldita, podemos dizer, né? Bendita não, porque ela não é bem-vinda de jeito nenhum. Bom, eu posso dizer porque eu sou uma prova viva, né? Eu já passei por situações assim na infância ou na juventude, por volta dos meus 16, 17 anos, e eu voltei a ter isso novamente há um ano atrás. Tá? Então, de certa forma, eu acredito que eu consigo ajudar pessoas com a informação, ajudar pessoas com o que a gente tem, com o que a gente passa, com a experiência, para conseguir dar um caminho que vai dar certo. Tá? Então, para a gente começar a entender o seguinte, quando eu paro para pensar e analisar, mas depressão, coisas que os médicos chamam de depressão, alguns médicos, psicólogos dizem que não existe esse nome, né, que isso aí foi criado, elaborado de uns tempos para cá, né? Quando eu penso nisso e olho lá atrás, há muito, na época dos avós, na época dos pais, né, da infância dos pais, eles não tinham isto. Ou talvez podemos dizer que tinham esses sintomas, que acabam virando a tal da depressão, um acúmulo de sintomas, de situações, de problemas, de impactos que a gente sofre na vida, e chega numa conclusão que, você está com depressão, toma um remédio aqui. Então a ciência, ela sempre vai trazer um nome, trazer uma nova doença, né? E vai trazer um remédio para aquilo, né? Vai trazer algo que vai melhorar ou amenizar aquilo. Porque, como disse, e eu sou prova e eu sei disso, a depressão, que é a chamada tal da depressão, ela não tem cura. Por que essa depressão ela não tem cura? Porque ela não é uma doença, a depressão, mas ela é algo psicológico, e eu acredito que é algo 50% espiritual. E eu vou falar isso porque eu sei o que eu passei e o que eu vivi nesses tempos. Mas antigamente as pessoas não tinham isso, ou talvez tinham, mas não tinham esse nome, não se preocupavam tanto com isso. E a gente sabe que não só antigamente, como hoje também, mas principalmente antigamente, as pessoas costumavam se afundar ou afogar suas mágoas, seus problemas, tristeza, em bebidas. E talvez drogas, que antigamente não tinha tanta droga assim, mas era bebida, cigarros, enfim. Era mais por aí a situação que ocorria. Então, ela, de certa forma, esses sintomas, da mesma forma que existe a humanidade, e desde quando existe a humanidade, esses sintomas sempre existiram. Sempre houve esses sintomas. Tá? Então, sempre teve. Só que cada tempo ele veio tratando de uma forma. E hoje, com a tecnologia, tudo, a medicina bem avançada, então chegou nesse ponto. Então vamos lá para a gente começar a entender alguma coisa. Eu passei isso na época dos 17 anos e eu vou falar um negócio para vocês. Eu sei que não é brincadeira, não é fácil para ninguém, uma ansiedade, uma coisa que é uma doença que parece que vem do nada, passa na nossa vida e de repente ela some e vai embora do nada. Remédios que controlam, que não curam, que não tiram aquilo, porque é algo que está dentro da gente. Por que eu digo que é algo que está dentro da gente? Porque é algo que que nós mesmos trouxemos, e mediante as circunstâncias da vida, tá? E nós mesmos temos que tirar aquilo e jogar fora e lutar contra aquilo. E muitas vezes o nosso cérebro, a nossa mente, a nossa vida, ela de certa forma ela acostuma com aquele problema, ela acostumou com aquele medo, ela acostumou com ficar naquele sistema de alarme. Né, tá sempre ali em alarme, ali de plantão que algo vai acontecer. Então a mente, o cérebro, ele acaba acostumando com isso, com esses sintomas e com essas coisas, e ele parece que ele fica na esperança ou esperando aquilo acontecer novamente. É incrível, por causa do medo, um sistema de defesa que a gente tem. Tá? Então ele fica naquilo esperando algo que não é para acontecer, não vai acontecer, mas o medo ele traz aquilo. É igual você estar num quarto escuro, é igual você estar diante de alguma situação que a sua mente ela começa a imaginar que coisas podem acontecer, não está acontecendo, não está havendo nada, mas ela já está criando uma cena, um filme dentro da sua cabeça, que algo ali pode acontecer, ou de repente que algo está acontecendo, mas na verdade não está acontecendo. Olha que coisa doida.
E essa depressão, até mesmo a ansiedade, né? A ânsia de algo, né? Aquele negócio de viver, esperar sempre o futuro, mas esquecer de pôr o pé e ficar aqui no presente, tá? Então, eu acredito que isso sempre teve e cada tempo veio criando de uma forma e agora com os remédios, calmantes, enfim, a gente sabe que existe vários tipos de crises mais leves, médias e crises mais graves. Então é uma situação que não é fácil, não é brincadeira, eu já passei por isso, principalmente quando você conversa com pessoas, as pessoas falam, não, para com isso, para de pensar nisso, não é nada não. Não esquenta com isso não. Para com isso, você fica falando isso toda hora, porque as pessoas que não passam, que não estão dentro daquilo, não entendem, não sabem o que se passa na cabeça. E é como se a gente virasse um gravador, fica todo momento falando naquilo, pensando. O mundo gira em torno daquilo. Olha que coisa louca. Por isso que eu falo, isso é meio espiritual. Então tem que ser tratado tanto espiritual quanto o físico, né, o nosso psicológico. A psique, que é a alma, né, a nossa psique, que é a alma, que está aqui dentro, que é onde é a batalha espiritual, onde tudo começa a acontecer e depois a gente transfere para o físico. Gente, como que eu saí fora disso quando eu estava com uns 16 e para 17 anos aí? Na época eu não sabia a primeira vez, não entendia nada daquilo, muito medo, muito pânico, então toda a situação piora, porque você não sabe, que não tinha informação, não tinha nem internet, isso aqui o YouTube para ver, para ler, buscar informação, para saber o que podia ser feito para poder se libertar e sair disso. Então, minha mãe me levou para o médico, minha mãe tomei remédios, minha mãe levou para várias religiões, eu ia numa religião aqui para orar, um falava que você estava com isso, outro falava que estava com aquilo, não sei o quê. Então, cada um trazia uma coisa diferente. Até chegar em um momento que eu vi que eu tive que sair fora daquilo, procurar sair fora daquilo sozinho. Tá? Tomei remédio sintético durante 6, 7 meses, aí o médico pediu para cortar na época e não adiantou, não mudou. Por fim, na época eu comecei a tomar um remédio que chamava erva de São João, ou melhor dizendo, hipérico perfurato. É um remédio que é encontrado fora, na Europa. Não tem no Brasil, mas você encontra aqui no Brasil porque ele é importado para cá. Vem em cápsula, inclusive tá aqui, ó. Até trouxe o nome, tá aqui, ó. Hipérico. Tá aqui, você vai ver aqui o nome, ó. Ver se você vai conseguir ver aí, ó. Hipérico perfurato. Não sei se tá dando para ver aí certinho, tá? E foi um remédio que é manipulado porque ele é de ervas. Então, o que acontece? Na época, o médico me receitou, nessa época, um remédio desse aí, um clínico geral muito bom, conversou bastante comigo, eu tomei ele e eu fui saindo porque, na época, eu lembro que esse médico, ele me tratou não com remédio, mas ele me tratou com ideias. Ele falou, se você não sair, se você não pôr o pé, se você não arriscar e falar e vencer esse medo, essa coisa, você não vai sair daí, você vai ficar preso. Então eu comecei a fazer isso, vencer. Então cada dia eu ia dando um passo, eu ia saindo fora, eu ia lutando, eu ia vencendo um pouquinho. Você tem que vencer essa barreira que impede de você ir na rua. Aí você tem que vencer essa barreira que impede de você ir na esquina. Aí você tem que vencer essa barreira que impede de você ir ali no mercado. Aí você tem que vencer essa barreira que impede de você ir ali no centro dar uma volta. Aí você tem que vencer essa barreira que impede de você ir à noite no restaurante, no barzinho, almoçar, jantar. Não sei. Você vai vencendo, lutando e aquilo você vai se controlando, respirando fundo, tá? Enfim, esse remédio hipérico perfurato, ele é uma erva, ele é uma planta. Hoje na Europa, muitos tratam depressão, ansiedade com esse remédio, parece que 70% da população, e tem dado certo para casos leves a médio, né, eles falam. Então ajuda muito, tá? Mas de lá para cá, né, há um ano atrás, como eu disse para vocês, eu tive alguns problemas e alguns problemas emocionais e luta e um trabalho assim que me sugou completamente, sabe, que realmente me deixou destruído psicologicamente, o tipo de trabalho. Não vou nem citar aqui, mas para vocês entenderem que aquilo veio acabando comigo. E foi coisas que veio acontecendo na minha vida. Aí saí depois de um divórcio de um ano ou 2 anos atrás. Então depois ela acumulou tudo isso, né? Chegou tudo num tempo. Chegou a acumular e acumulou isso e veio me pegar, de certa forma, essa crise quando eu já estava num novo casamento, num novo relacionamento. Olha que coisa doida. Mas veio sobrecarregar e veio a consequência. O que acontece? Comecei a passar quase pela mesma situação e eu lembrava que eram os mesmos sintomas lá de trás. Era a mesma coisa. Então vamos dizer que ficou um pouco mais fácil, porque eu sabia ali o que estava acontecendo comigo, mesmo tendo hora perdendo o controle, medo, pânico, mesmo você sabendo que já tinha acontecido, que era mais fácil de lidar com a situação.
Era difícil, mas mesmo você conhecendo e sendo sabedor, né? O que acontece? Nesse momento, eu comecei a fazer o quê? Busquei essa erva novamente, fui em alguns médicos, psicólogos e tal, fui psicólogo. Nesse momento, fui demitido de uma empresa para piorar a situação, para me deixar com o psicológico mais abalado, com família, em casa, filhos, né? Fui demitido de uma empresa onde eu estava tentando, lutando, trabalhando, não querendo afastar. Às vezes eu ia no médico, afastava uns 5, 6 dias, mas não querendo afastar, porque você tem família, você tem responsabilidades. E o que acontece? A empresa me demite. Aí vocês imaginam como que tá a situação que você já tá e vem, mas foi dando tudo certo. Por quê? Nesse tempo eu entendi que eu deveria, primeiramente, colocar os meus pensamentos, a minha mente lá em Deus. Mas como assim, Thiago, lá em Deus? Buscar palavras, textos, a Bíblia, entender palavras e textos daquilo que Deus falava, da perseverança, falava do propósito, falava daquilo que Ele estava com você, falava que o tempo todo Ele ia te honrar diante dos seus inimigos. Então são versículos, principalmente Salmos 23, um texto muito bom, que eu lia bastante quase todos os dias. Então são palavras, são textos, tá? E não só isso, mas também vamos dizer, na espiritualidade, né, que vai acontecendo algo dentro de você que vai acendendo uma luz, uma chama de esperança. De você sair fora daquilo que parece que está tentando escravizar a sua mente, o seu corpo. Tá? Então eu, em meio a tudo isso, mesmo conhecendo um pouco, como eu disse para vocês, mesmo eu sabendo do que estava acontecendo comigo, foi uma situação completamente difícil. Perna pesada, ia levantar de manhã, parecia que tinha uns tijolos, saco de areia na perna, não conseguia. Levantava, tinha medo, aquela tontura que parece que você não consegue ficar em pé o tempo todo, parece que você não consegue ficar em pé, você tem que sentar, você tem que deitar. Muito estranho. Uma fraqueza constante, você fala, cara, que fraqueza, e vai no médico, faz exame disso, exame daquilo, não sei o que, e você não tem nada. E aquela fraqueza, aquela moleza, aquele medo, às vezes vontade de chorar, tinha hora que dava, às vezes vontade de jogar tudo fora. Às vezes sensação de desmaio, sensação de escuridão, de as coisas às vezes escurecer, sensação de ver coisas, às vezes fala, nossa, parece que eu vi uma coisa, parece que eu vi outra coisa. Então é uma coisa muito louca. Como que foi para vencer isso? Como que foi para sair fora dessas lutas nesse tempo? Voltei a tomar o hipérico, como eu disse para vocês, voltei a tomar, falei, não vou tomar, os médicos me deram remédio sintético, tudo. Falei, eu não vou tomar. Voltei a tomar esse remédio, comprei sacos de chá de camomila, de erva cidreira, fui tomando todos os dias e fazendo aquele tratamento, valeriana, chá, remédios naturais e tomando, e comecei a fazer o que, gente? Eu percebi isso, uma médica falou assim pra mim, um comprimido de antidepressivo é igual a 30 minutos de caminhada ou de exercícios. Aquilo ficou na minha mente gravado. Falei, poxa vida. O que eu comecei a fazer? Não tinha medo, não tinha vontade, nada, o corpo travado. Eu falei, eu tenho que passar por cima disso. O que eu comecei a fazer? Correr. Ia para um canto, levantava cedo e corria 30, fazia exercício, não sei o que, comecei a suar. Quando você começa a suar, transpirar, acelerar seu coração, cara, é mágico, aquilo vai indo embora. Claro que depois de um tempo parece que ele vem voltando. Só que quanto mais você pratica exercício, mais você caminha, mais você começa a superar e passar por cima daquilo, parece que mais você vai jogando pra fora, mais vai indo embora. Mas aquilo vai te deixando. Saca a ideia? Então, eu vi que isso era um remédio muito bom. Muito bom. O exercício, a caminhada, todo dia, um dia sim, um dia não, procurar ambientes diferentes, lugares diferentes, sair daquela mesma coisa da rotina, procura coisas diferentemente, sai, vai ver mato, não sei, piscina, prédio, no clube, vai ver coisas diferentes, trazer coisas diferentes para a mente. E outra coisa muito importante que eu ouvi de uma pessoa e eu falei, cara, é verdade. Naquele momento que você tá mal ali, naquele momento que você tá passando por problemas ali, você vai parar de viver o momento. Você vai parar de viver o hoje. Ali, aquilo que você tá passando, você vai viver por propósito. Você vai sempre pensar lá na frente, propósito que eu tenho que fazer, um plano, ou um trabalho, ou um projeto. Você vai começar a pensar lá na frente, ocupar a sua mente. Aí que está o grande remédio. Aí que está a grande cura. Não só ocupar a sua mente, a sua cabeça com projetos, mas a sua mente. A ocupação, quando eu digo de ocupar, de mentalizar, de projetar, de ler,
de buscar na Bíblia, buscar as palavras, é você trazer naquelas palavras aquilo que vem te trazendo alegria, esperança, algo novo, te dando visão do futuro, visão daquilo que está lá na frente. Assim que vai surgindo a cura, assim que vai surgindo a libertação desse mal, é assim que você vai sarando. E não vai ser de um dia para o outro. Vai ser um processo. De repente, um dia você vai estar bem, no outro, de repente, no outro, você, puxa, estou de novo. Não, levanta. Ele é um processo. É como se você caminhasse 1, 2 degrau, volta 1. Aí você caminha 1, 2, 3 degrau, volta 1. Aí você caminha 5 degraus, volta 2. É mais ou menos assim. Quando você vê, você já vai estar caminhando 30 degraus, às vezes volta 1 e continua caminhando de novo. E vai lutando, lutando, lutando e vencendo aquilo. Eu vi que aí que estava a cura, a libertação da depressão. Ocupar a mente, viver por propósito, fazer exercícios, fazer caminhadas e mudar o seu ambiente de rotina. Tava aí a cura. O remédio, o chá, ou esse remédio que eu disse para vocês, a erva de São João, ou o que for, aquilo ali, ele vai te ajudando, vai te trazendo uma calma, vai te dando uma tranquilidade, vai te tirando a ansiedade, vai regulando um pouco o seu sono, ele vai te ajudando, mas o que vai te ajudar são essas práticas que eu acabei de falar. Foi assim que eu consegui melhorar e estou cada vez muito melhor e entendendo. E vou te falar um negócio para vocês. Hoje, se eu paro de fazer exercício, para de praticar alguma coisa, é incrível. Parece que a sua mente fecha de novo. É ruim. Não que você volta naquilo, mas parece que é uma coisa. Parece que você tem que manter a prática daquilo. Manter o hábito. Mude o hábito. E aí que tá a cura. Valeu, gente. O vídeo ficou muito grande, mas eu queria deixar esse vídeo para ajudar pessoas, tá? Para que as pessoas possam entender o que passam com elas e que, às vezes, eu sei que com algumas talvez é mais grave, né? Mas eu sei que vai dar tudo certo. Eu sei que você vai conseguir, você que tem esse problema, você que viu esse vídeo, eu sei que você vai se libertar, eu sei que você vai. Mantenha o processo, mantenha o ritmo, a prática. Você vai conseguir. Pode ter certeza absoluta, em nome de Jesus. Deus, ele está contigo. E Deus, ele é maravilhoso. E ele é muito bom. Você vai conseguir. Assim como eu e muitas outras pessoas também conseguem. E vai dar tudo certo. Pode ter certeza. Para a graça de Jesus. Valeu? Muito obrigado. Deixa o seu like. Se inscreve no canal aí. Me aguarde até o próximo vídeo.